Fabiano, não me absorva, Fabiano. Olá galera, sejam bem-vindos aí para mais uma aula de Cálculo 4. No vídeo de hoje vamos falar de séries de termos positivos e teste da integral. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez eu vou te pedir para que faça sua inscrição, clique aqui no sininho aqui embaixo para receber notificações, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seus comentários e vamos começar a aula. Então vamos falar aí de séries de termos positivos, tá? Parece que ficou uma coisa meio restritiva, né? Mas não é bem assim não, tá? Na verdade, quando a gente pensa em séries de termos positivos, a gente na verdade está pensando em uma soma de termos, né, sempre positivos, então não vai ficar restritivo, porque a maioria das nossas séries que a gente vai trabalhar dentro do curso de Cálculo 4 são sempre de termos positivos, tá? Outra coisa, a gente não consegue, na maioria dos casos, obter uma soma para a série, a não ser naqueles casos especiais lá, da série harmônica, da série geométrica, essas séries aí especiais, tá? Então, na maioria dos casos nós não vamos conseguir uma soma, mas a gente consegue ver se ela converge ou diverge, tudo bem? Então, na série de termos positivos que vamos iniciar agora, a gente vai ter um teoremazinho que ajuda bastante na hora de pensar na convergência ou divergência de uma série de termos. Teorema 11.22 aqui, ó. Se a soma de AN é uma série de termos positivos e se existe um número m, tá? Tal que essa soma A1 mais A2, etc., de todos os termos, for menor que M, então a série converge e tem uma soma S menor ou igual a M. Se esse número M não existe, então a série diverge. Tá? Como é que eu sei que isso é verdade? Bom, se você voltar um pouquinho lá na aula anterior, você vai ver que existe o teorema 11.9. Tá? O 11.9 garante que uma série monotônica é cotada, ou seja, existe um número que vai limitar essa soma. Então o que a gente quer dizer com isso? Você pega lá uma série 1, lá, tá? Onde só tem um termo. Se você estava na última aula, você vai lembrar o que é isso. Tá? Essa série 1, ela é certamente menor do que a minha série 2, que é a minha S2. Por quê? Porque S1 só tem um termo, S2 já é a soma de dois termos. Menor que S3, menor que pontinho, 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 menor que Sn. Tá? Se Sn é igual a S, e se esse S é menor ou igual a um M, então é porque a minha soma é cotada por esse M aqui. Tá bom? Então isso é o que a gente vai poder falar. Se esse número M não existe, então a série diverge. Ou seja, se o limite de Sn com n tendendo a infinito, tá? Isso quer dizer o quê? Quanto mais termos eu for colocando aqui, tá? For aproximando a quantidade de termos aqui de infinito. Se isso aqui for igual a S, tá? Então essa série converge. Tá lá no teorema 11.9 isso. Se o limite de Sn, quando n tende a infinito, for igual a infinito, então essa série diverge, tá? Eu não mencionei aqui o caso onde o limite não existe, porque isso não vai acontecer a partir de agora, tá? Porque a gente está falando só de termos positivos. Vamos para um teste interessantíssimo para a gente descobrir se uma série converge ou não. É o teste da integral. O teste da integral ele vai dizer o seguinte: seja a soma de AN uma série f de n igual a n, uma função f, obtidas substituindo n por x. Então eu quero dizer o seguinte, assim, ó, vamos supor que eu tenha aí uma soma de e elevado a n. Tá? Eu vou ter que trocar isso aqui para uma função f de x e elevado a x. Tudo bem? Você vai entender já já por que eu tenho que fazer isso. Se a função for positiva, contínua e decrescente, e aí é importante deixar claro essas três palavras mágicas aqui, se acontecer isso para todo x maior ou igual a 1, isso também é importante, então essa série converge ou diverge
dados esses dois casos. Vamos lá. As três palavrinhas aqui, vou repetir o tempo todo, tá? Quando for positiva, para não ficar escrevendo, vou usar só P, contínua C e decrescente D. Tá? A gente vai verificar isso toda hora. Então essa série soma de AN converge se a integral f de x dx de 1 até infinito converge. Quando é que o integral converge? Quando ela tem como resultado um número qualquer. Vou chamar esse número aqui de número k. Tá? E ela diverge se a mesma integral diverge. Ou seja, quando isso aqui dá infinito. Se você lembrar algumas coisinhas aí de integrais, eu tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer agora. Então vamos passar aqui para uma figura que eu coloquei para tentar ajudar. Se você estudou integrais, com certeza você deve lembrar disso aqui. Ó. Bom, a integral nada mais é do que uma região abaixo de uma curva. Tudo bem? Essa região inicialmente dividida em retângulos. Quanto menores forem esses retângulos, mais precisa será essa soma. Tudo bem? E a famosa soma de Riemann, né? E repare que eu tenho uma sobrinha aqui, ó, que não está sendo contada. Que tá, na verdade, uma sobra não, né? Uma falta aqui, ó. Eu estou aproximando por baixo. Se eu aproximo por baixo, está faltando, né? Ok? E aí o que acontece? Eu tenho aqui uma f de 2. Por que f de 2? Porque f de 1 está aqui, ó. F de 1 é esse ponto bem aqui, tá? O primeiro retângulo que aparece para mim é o retângulo com altura f de 2. O próximo retângulo é um retângulo de altura f de 3. O próximo f4 e assim por diante. Tá bom? Enquanto que nessa figura aqui eu tenho uma aproximação por sobra. Então, ó, tá sobrando esses pedacinhos aqui, ó, desses meus retângulos. Se está sobrando, então, opa, aqui eu tenho o meu primeiro retângulo. Esse meu primeiro retângulo ele tem altura f de 1. O segundo, a altura f de 2, f de 3 e daí por diante, tá? Bom, a primeira soma vai ser f de 2 mais f de 3, etc, etc. A segunda soma vai ser f de 1 mais f de 2, etc. Bom, aqui está a definição de integral. Tá? Agora repare, vamos lembrar daquelas três palavrinhas lá. Ela tem que ser positiva, contínua e decrescente. Positiva. Positivo por quê? Porque quando eu vou somar termos, pode acontecer que nessa soma de termos positivos com negativos acabe zerando ou ficando negativo, né? E não é o que a gente quer em relação à área abaixo de uma curva. Tá? Contínua. Contínua porque não pode ter uma falha, né? Já pensou se eu tivesse uma falha bem aqui no meio? Como é que eu vou saber em que ponto que eu retomo a minha soma? E decrescente por quê? Porque à medida que essa função vai diminuindo aqui, ó, vai chegar uma hora que ela vai encontrar o eixo x e a área acaba. Tá? Então vai chegar uma hora que isso aqui pode ser que não aconteça, mas se acontecer, a minha área acaba e aí eu consigo calcular essa soma. Se isso não acontecer, aí a gente vai lá para aquele caso anterior, onde a soma vai ser infinita e aí eu posso afirmar que a série diverge. Se ela fosse crescente, aí não, né? Aí é certeza que ela diverge. Tudo bem? Bom, então, ao trabalharmos com o teste da integral, é importante considerarmos isso aqui, ó, que a integral de 1 até infinito de uma f de x qualquer, na verdade é o limite, né, dessa mesma integral, só que agora de 1 até t, com t tendendo a infinito. Então, limite da integral. A gente calcula a integral, depois o limite desse t. Tudo bem? Como é que isso funciona? Que coisa mais confusa, né? Integral, aí depois limite da integral. Bom, eu explico agora. Vamos lá. Use o teste da integral 11.23 para mostrar que a série harmônica de fato diverge. Se você estava na última aula, você vai lembrar que nós provamos que a série harmônica diverge usando meios totalmente aritméticos. Só que agora eu quero mostrar com o teste da integral. E lembrando, o teste da integral só funciona no caso da função ser positiva, contínua e decrescente. Na verdade, ela é a soma de 1 sobre n, com n indo de 1 até infinito. Eu quero transformar isso aqui, então, numa função. Se eu fizer n igual a x, eu vou ter f de x igual a 1 sobre x. Então, calcular a integral dessa função aqui é algo que não é tão difícil assim para nós. Tudo bem? Bom, essa função, e aí vem as três perguntas agora, é positiva? A resposta é sim, né?
Porque x é n. N, ele está variando de 1 até infinito. Então aqui só vai ter gente positiva. Logo, ela é positiva, tá ok. É contínua? Sim. Por quê? Porque essa função ela só tem falha quando x é igual a zero. Mas x é n, e n não pode ser zero. N começa em 1. Então ela é contínua, tá ok. Ela é decrescente? Sim. Porque quanto maior for o x aqui, menor ela vai ficando, né? Então, assim, 1 dividido por 1 é 1. 1 dividido por 2 diminui. 1 dividido por 3 também. Então, ela é decrescente. Logo, eu posso usar o teste da integral. Então, vamos para o teste da integral aí e ver o que ele nos dirá. Bom, então, eu devo calcular a integral de 1 sobre x dx, variando de 1 até infinito. Eu não sei calcular integrais no infinito, então eu vou transformar isso aqui conforme o que estava na tela anterior. No limite da integral de 1 até um certo t, tá? Então não vou mais até o infinito, vou até t, de 1 sobre x dx, com o t tendendo a infinito. Então é essa a ideia aqui que a gente vai utilizar agora. Tudo bem? Vamos pensar primeiro na integral. Então pensa primeiro nisso aqui, ó. Depois a gente pensa no limite. Não tenha pressa. Isso aqui vai ser igual então ao seguinte. Integral de 1 sobre x, a gente sabe que é... Deixa eu escrever tudo aqui, ó. É isso. Então a integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Coloquei módulo aqui, mas nem precisava, né? Porque o x a gente sabe que ele é sempre positivo. Então é o ln do módulo de x, indo de 1 até t, quando esse t tende a infinito. Então vamos lá, vamos resolver a integral pelo teorema fundamental do cálculo, tá? Ainda não acabou aqui não. Então eu vou ter o seguinte. Eu vou ter isso aqui, ó. Aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, né? ln de t menos ln de 1, quando t tende a infinito. O ln de t, quando t tende a infinito, vai dar infinito. Vai dar um número muito grande. E o ln de 1, bom, ele é uma constante. É um númerozinho que eu sinceramente nem sei qual é. Tá? E também não estou preocupado com isso. Por quê? Porque quando eu pego infinito e tiro ln de 1, isso aqui continua dando infinito. Se deu infinito, é porque a minha série harmônica de fato diverge. E está provado aí que a série harmônica é uma série realmente divergente. Vamos para o próximo exemplo. Exemplo 2, determinar se a série infinita soma de n vezes z elevado a menos n ao quadrado converge ou diverge. Tá bom? Bom, então eu preciso primeiro transformar isso aqui em uma função, em uma f de x. F de x, então, será igual a x vezes z elevado a menos x ao quadrado. E aí eu quero saber se essa série converge ou diverge. Mas primeiro eu preciso saber o seguinte, se aquelas 3 palavrinhas mágicas lá vão funcionar ou não. Positiva, contínua e decrescente. As duas primeiras você vai ver que é bem tranquilo, tá? Ela é sempre positiva, sim, porque o x que vai aparecer aqui é o mesmo n, n é sempre positivo, então esse produto vai ser sempre um número positivo. Contínua. Bom, por que ela vai ser sempre contínua? Bom, aqui não tem como essa potência aqui, essa parte da potência aqui, dar zero, né? Porque esse e elevado a menos x ao quadrado, na verdade, vai ser 1 sobre e elevado a x ao quadrado. Como isso aqui, essa potência nunca vai dar zero, então ela é contínua, não tem o menor problema. Positivo está ok e contínua também está ok. E o decrescente? Como é que eu vou saber se a função de fato é decrescente? Do jeito que está aqui, não tem como eu saber. Mas eu posso usar uma coisinha chamada teste da derivada primeira. Exatamente. Lá quando a gente está estudando lá gráficos, montando gráficos de funções quaisquer, quando a gente quer saber se a função é crescente ou decrescente, a gente usa lá o teste da derivada primeira. Bom, como é que funciona esse teste? Eu derivo isso aqui. Tá? Se der uma coisa positiva, eu já sei que ela é crescente. Se der negativa, ela é decrescente. Então eu vou torcer para que a derivada seja uma coisa negativa e aí eu vou poder dizer que ela é decrescente. Então vamos derivar isso aqui, tá?
Eu vou derivar isso aqui olhando como um produto, tudo bem? Vou pensar nisso aqui como um produto. Então, eu tenho a primeira parte que é x e a segunda parte que é tudo isso. Lembrando que para derivar isso aqui, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então, vamos aí. Então, derivo o primeiro, a derivada da primeira é 1, e mantenho a segunda, e elevado a menos x ao quadrado. Mais, mantenho a primeira e multiplico pela derivada da segunda. Derivada da segunda vai ser o seguinte: o próprio e elevado a menos x ao quadrado vezes a derivada do expoente, que por acaso é menos 2x. Então vamos arrumando a casa aqui, ó. Então a minha derivada f' será... Bom, aqui eu vejo que eu tenho um e elevado a menos x ao quadrado como fator comum. Então vou colocar ele em evidência aqui, ó. E elevado a menos x quadrado vezes 1. Aqui eu tenho um produto positivo com negativo, que vai dar menos 2x ao quadrado. A minha pergunta é a seguinte: isso aqui é positivo ou é negativo? É fácil ver que isso aqui vai ser sempre uma coisa negativa, tá? E eu vou explicar por quê, ó. Isso aqui é sempre positivo. Essa parte aqui é fácil perceber que ela vai ser sempre negativa. Por quê? Porque lembrando que x é n. N começa em 1 e vai embora, né? Então se o x for igual a 1, aqui vai dar menos 2. 1 menos 2, negativo. Se o x for igual a 2, mesma coisa. Você vai ter 1 menos uma coisa cada vez maior, vai ser sempre negativo. E mais com menos dá menos, né? Então, realmente, ela é decrescente. Então, está provado aqui que a função é decrescente e que a gente pode usar o teste da integral. Vamos a ele, então. Calcular essa integral é o mesmo que calcular... Ok, bom, vou pensar na integral. Não vou me preocupar com o limite agora. Fica atento então aí. Essa integral, ela sai pelo método da substituição. Se você não lembra direitinho do método da substituição, você pode dar uma olhadinha lá nos meus vídeos de cálculo 2, tá? Lá eu abordo bastante o método da substituição. Bom, então vamos a essa substituição. U igual a menos x ao quadrado, temos que du é igual a menos 2x dx, e assim menos du sobre 2 é igual a x dx. E aí a gente pode proceder às substituições. Então nós vamos ter o seguinte: eu percebo que já apareceu menos meio aqui, né? Então já vou colocar aqui fora menos meio do limite da integral de e elevado a u du quando t tende a infinito. Isso aqui está indo de 1 até t. Tá? Só lembrando que aqui apareceu um menos meio, né? A gente pode puxar para fora da integral, pela propriedade de integrais, mas também pode puxar para fora do limite, pela propriedade de limites. Ok? A integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u, então teremos menos meio do limite. Teremos esse limite aqui, então, menos meio do limite de tudo isso aqui. Lembrando que u é menos x ao quadrado, então vou reescrever. E isso, por sua vez, vai ser o seguinte. Vamos lembrar aqui, ó, se eu colocar um t bem aqui no lugar do x, o que vai acontecer é que... Vamos jogar aqui agora, ó, o t no lugar do x. Mas lembrando que é um expoente negativo, né? Então vai ficar assim, ó, limite de 1 sobre e elevado a t ao quadrado. Menos, quando eu jogar 1 aqui, vai ser 1 ao quadrado que dá 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre e. 1 sobre e. Quando t tende a infinito. E agora eu preciso que você pense no seguinte. Se t tende a infinito aqui, nessa parte, então essa potência está ficando cada vez maior. E 1 sobre isso vai dar 0. Então, a primeira parte aqui eu já sei que quando eu aplicar o limite, zero. A segunda é constante. Então, eu vou ter o seguinte. Menos meio vezes, né, o limite de menos 1 sobre e é o próprio menos 1 sobre e. E isso aqui é igual a 1 sobre 2e. Eu não sei quanto é que dá exatamente 1 sobre 2e, mas eu sei que isso aqui é número. E se é número, é porque minha sequência
converge e está concluído aí o teste da integral para essa série, assim como está concluída também a aula de hoje. Se você quer ver mais exemplos sobre o teste da integral, mais questões resolvidas, deixa aí o seu comentário que eu vou programar mais um vídeo sobre isso, se for essa a necessidade de quem está assistindo. Senão a gente passa para o próximo tema na próxima aula. Bom, então por hoje é só. Fiquem com Deus, até a próxima e não deixe de fazer sua inscrição no canal. Valeu!